A paz do Senhor Jesus. O assunto atual no mundo gospel é o batismo da Karina Bach e do seu pai. Que tal a gente aprender um pouco mais sobre o batismo? Meu nome é Rafael Cunha e você está no Discipulado Teológico. E o que é o batismo? O batismo vem da palavra baptizo, do grego, que significa imergir, submergir, mergulhar. O batismo ele simboliza a morte para o mundo e a ressurreição para uma vida de fé em Cristo Jesus. O batismo nas águas é uma demonstração pública de que você morreu para o mundo, que você realmente está deixando aquele velho homem para trás e se tornando uma nova criatura, que você aceitou a diretriz de fé de Jesus e vai seguir uma nova vida com ele, uma nova vida de discipulado em Jesus Cristo. Mas qual a necessidade real de você se batizar? Eu já estou indo há um tempo na igreja, eu acredito em Jesus, mas será que realmente eu preciso me batizar, sendo que, não sei, eu vim de uma vida católica e eu fui batizado quando criança? Sim, você precisa se batizar. Uma, porque o batismo ali você não tinha consciência, né? Você era uma criança, você não tinha o entendimento daquilo que realmente você queria como fé. Mas ainda há outros pontos que a gente pode citar aqui. Um dos pontos mais importantes foi que o próprio Jesus Cristo se batizou. Ele deu o exemplo. Ele se batizou, para a gente seguir o exemplo dele. Ali em Mateus 3, do versículo 13 ao 17, a gente encontra: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Em algumas traduções também estão escrito em quem me agrado. Que Deus maravilhoso. Então o próprio Jesus deu o exemplo para a gente se batizar. Ele mesmo foi lá e se batizou. João Batista batizou ele. Outro exemplo, outro motivo é que é uma ordenança de Jesus. É necessário porque Cristo ordenou. O batismo nas águas não é uma opção para o crente. É um mandamento do Senhor. Em Mateus 28:19, a gente encontra escrito assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, após a ressurreição de Cristo, é o primeiro mandamento que ele dá. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os. Batizando-os. Então, a primeira ordenança de Jesus após a ressurreição dele é para que o crente se batize, tá? E outro ponto é porque os primeiros cristãos também se batizaram, né? Em Atos 2:41 a gente encontra esse versículo. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000, uma multidão de pessoas ali se batizando. Na Bíblia, o comum quando se fala pessoas é falar de homens, tá? Então, lendo aqui quase 3.000 pessoas, eu acredito que ainda o número era muito maior. E aí outro questionamento que sempre vem à mente do crente ali após se converter:
Mas o batismo salva? A gente pode encontrar algo assim ali em Marcos 16, 15 ao 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Vocês viram aqui que está falando sobre não crer será condenado. Então, o que eu tiro daqui? O batismo ele não salva ninguém. Mas ele é uma ordenança para quem quer seguir a Jesus. Né? A gente que é evangélico, a gente segue os exemplos de Jesus. A gente vive no cristianismo. Então, se a gente entende que a gente ama a palavra de Deus, a gente vai seguir o que ela diz. Se a gente entende que a gente ama Jesus, a gente vai seguir a ordenança dele. Se ele mandou, a gente vai fazer. Ele mandou a gente batizar, então vamos nos batizar. Outra pergunta que sempre vem, né? Tá, mas por que na igreja evangélica se batiza por submersão? Você entra num tanque de água, num rio, e na igreja católica a aspersão de água. Bom, a gente tem pelo menos 4 exemplos, 4 evidências bíblicas de que a forma correta, a forma bíblica do batismo é via imersão, é via imergir na água, você mergulhar. Referente aos textos bíblicos, a gente pode encontrar ali em Marcos 1,10, está escrito assim: assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Assim que saiu da água. Tá? Em Mateus 3,16 também tem outro trecho semelhante. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Mais uma vez, tanto em Marcos quanto em Mateus, relata que Jesus saiu da água. Atos 8:38. Mesma coisa. Então Felipe e o eunuco desceram à água. No versículo 39 ainda tem mais um trecho falando: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Quando saíram da água. Tá? Mais uma evidência bíblica que se refere a mergulhar, imergir. Né? Mais uma evidência. A segunda evidência agora, o significado da palavra, como eu já falei, baptizo, que ele vem do grego, que é mergulhar, imergir. A terceira evidência, a histórica, que os livros eclesiásticos contam que até o ano 150 depois de Cristo, só era praticado a imersão como forma de batismo. E o quarto ponto de evidência é que o batismo simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição. Então, o simbolismo do batismo também te dá uma evidência que realmente é por imersão. Então, apenas concluindo, como a gente já comentou, o batismo é um mandamento do Senhor Jesus. O que ele significa? Você morrer para o mundo e nascer uma nova criatura em Cristo Jesus, tá? Então você que ainda tem dúvida, não sei se eu me batizo, eu não tenho a certeza, você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, correto? Você ama a palavra de Deus, certo? Você quer viver uma vida de obediência a Deus. Então, nada mais correto que a gente seguir a orientação de Jesus e realmente cumprir o primeiro mandamento dele após a sua ressurreição. Então, assim como em Mateus 28:19 diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vá você também e se batize. Quando você imerge, você deita,
Um outro simbolismo é que você está sendo sepultado assim como Cristo foi, né? E na hora que você se levanta, na hora que o pastor te levanta, você está ressuscitando com Cristo para assumir essa nova identidade, para assumir essa nova vida em fé em Cristo Jesus. Então, não perca a oportunidade, converse com seu pastor e faça parte dessa família que é a Igreja de Deus. Amém? Deus abençoe.